Falaremos sobre ansiedade. Nessa época difícil que estamos vivendo, é um assunto bem interessante e teremos vários versículos da Bíblia que nos ensina a passar por cima da ansiedade. Amém? Olá, graça e paz do Senhor Jesus, como estamos sendo carregados? Eu costumo dizer, toda vez que me perguntam como eu estou, a minha palavra é sempre essa: nós estamos sendo carregados dentro da palma da mão de Deus, estamos guardados, por isso somos bem, né? Isso aí, mozinho. Hoje, como o pastor já falou, a nossa palavra vai ser, Deus colocou no nosso coração, né? Sobre ansiedade. Como está andando o seu coração? Como você tem andado? Como está indo a sua mente, né, marido? Mozinho. Então, hoje nós estamos aqui, nós vamos orar a Deus para que essa palavra possa frutificar no teu coração. Para que tudo que for dito aqui não seja meramente palavras saídas do nosso intelecto, mas que sejam palavras, né? Que não seja. Mas que sejam palavras vindas lá do trono da glória, porque Deus sabe a tua necessidade. Deus sabe o que você precisa ouvir hoje. Deus sabe como é que está esse coração, né? Deus sabe como está esta mente, mas eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra para a tua vida, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, é no nome de Jesus que nós nos reunimos aqui para mais uma vez, ó Deus, entregarmos a Tua palavra à Tua igreja, Amém, ao Teu povo. Senhor, estamos vivendo um mundo, ó Deus, onde, Senhor, a terra chora, a humanidade geme. Senhor, nós pedimos pelo Teu socorro, pela Tua misericórdia. Clamamos a Ti, ó Deus, porque só Tu tens a solução. Senhor, estamos sendo levados, ó Deus, por circunstâncias que muitas vezes nos deixam, ó Pai, que nós viemos, ó Deus, ter o nosso emocional atacado. Mas como nós temos a mente de Cristo, mas como somos Teus filhos, sabemos que estamos guardados, sabemos que estamos selados, sabemos que estamos blindados pelo Teu sangue. Senhor, agora em nome de Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a vida do Jorge, abençoa a vida de toda a Tua igreja, de todo o Teu povo, aonde essa live chegar, ó Deus, que haja, Senhor, frutos, Senhor, que aquele que está necessitado, aquele que precisa de uma palavra, que precisa de um conforto, que precisa de um consolo, que as nossas vidas, ó Pai, venham ser instrumentos para consolar, para abençoar. Senhor, em nome de Jesus, vai visitando cada lar. Visita, Senhor. Vai visitando, ó Deus, cada cômodo de cada casa. Vai passando a Tua vassoura de fogo. Vai tirando todos os empecilhos. Vai tirando todo espírito de incredulidade. Vai tirando todo medo. Vai tirando toda insegurança. Mas que, Senhor, Tu possa ter total liberdade, ó Pai. Marca os ombrais de cada porta com o Teu sangue e nos abençoe e nos reveste da Tua unção, da Tua glória, amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão? Enquanto isso, abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, verso 25. Enquanto vocês estão procurando, não sei se vocês viram o Fantástico Domingo, que aquele médico Drauzio Varela falou sobre ansiedade. E eu prestei atenção nos vários casos e sempre vi ali a solução no Senhor. Então, o que acontece? Teve um homem que ele via as paredes irem de encontro a ele, impressando ele. Isso é espiritual. Também teve uma senhora que chorava. Ela dizia o seguinte: eu hoje já estou pensando no dia de amanhã, as minhas preocupações. Aí chega amanhã, aí eu já penso na semana seguinte. Como pode isso? Deixa a coisa acontecer. Nós temos que viver dia após dia.
Porque a palavra de Deus fala assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, cada manhã nós temos uma bênção do Senhor. A cada manhã nós temos um livramento do Senhor. A cada manhã nós temos um revestimento do Senhor. Amém, irmãos? Aí todo mundo fala, né? Ansiedade. O que vem a ser ansiedade, né? Então, nós estudamos, sabe? Nós buscamos em Deus, porque nós não queremos definições que o médico fala, que o psicólogo fala, mas nós queremos definição daquilo que vem de Deus, né? Porque a ansiedade, hoje em dia estão dizendo que é a doença do século. O estresse. Né? O estresse. Porque a ansiedade contínua acaba te levando ao estresse. Quer dizer, isso é o quê? É uma preocupação com o que vai acontecer. Exatamente. Você já está se preocupando hoje com o amanhã, com o depois de amanhã. Enquanto que a palavra de Deus, lá no livro de Mateus 6:34, Mateus 6:34, vai dizer que basta cada dia o seu mal. Isso significa o quê? Você viver a cada dia. A nossa vida, você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Não é verdade? Você não sabe. Tanto é que no livro de Provérbios fala que o homem faz planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Irmãos, irmãs, como a gente tem recebido aqui mensagens de pessoas pedindo socorro, de pessoas, né, marido? Assim, numa situação em que às vezes estão indo para o consultório de psicólogos, até de psiquiatra, porque a ansiedade chegou a tal ponto que o estresse tornou-se um ponto que virou ansiedade, que virou depressão, opressão. Mas nós temos a mente de Cristo, nós somos do Senhor. A palavra de Deus no livro de Lamentações vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem tanta gente aí que estão deixando de fazer planos do futuro, porque não dizem: eu não sei se eu vou estar vivo, não sei como é que vai ser. Nós estamos vivendo um período, realmente, esse ano de 2020, tem sido um ano atípico. Um ano em que eu tenho dito para todos aqueles que venham me perguntar, é um ano em que nós temos que ver e ter certeza que a nossa dependência de Deus é total. Não tenho infectologista que saiba, não tem aquele médico PhD, não tem nada. Quem sabe de tudo, quem sabe de todos é o Senhor. A tua vida já foi projetada, a tua vida já foi escrita, já existe um livro escrito a teu respeito antes de você vir. Com certeza. Transporta para Deus, passa para Deus. Não guarda para você essa angústia, porque torna-se uma angústia. E uma angústia torna-se o quê? Uma enfermidade. E você, guardando essa angústia, pede uma comunhão plena com o Senhor. E quando eu costumo falar, a minha mulher fala, que eu repito muito, o nosso espírito, que somos de comunhão com o Espírito do Senhor, é igual uma ligação telefônica. Só que, às vezes que a ligação não completa, é porque o nosso lado está muito ocupado. É esta hora que teu coração está cheio de angústia. Então, você tem que estar com o coração livre para haver uma comunicação constante com o Senhor. E outra coisa, né, irmão? Se não houver um certo controle, ela fortalece o medo. Ela traz irritação. Angústia leva à depressão. Sabe o que acontece? O medo, eu não sei se foi até o pastor Márcio que disse uma vez. Eu até anotei que eu achei isso até interessante. Ele disse que o medo é a fé no fracasso. Fui eu que falei. O medo é a fé no fracasso. Porque quando você tem fé, né? A Alcilene, até uma irmã em Cristo amada, me mandou uma mensagem maravilhosa
um dia desse, eu acho até que ela botou lá no nosso grupo, que quando Deus está presente em nossas vidas, a nossa fé é maior que os nossos medos. E a nossa determinação é maior do que qualquer obstáculo. Mas Deus tem que estar presente. A palavra de Deus diz: lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, muitas vezes, irmãos, a ansiedade não vem porque você quer. Muitas vezes é porque você está deixando brecha. Muitas vezes porque você está numa situação em que... Qual é a nossa posição quando surgem os obstáculos? Qual é a posição do crente? Joelho. 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 Jejum. Oração. Você tem orado? Quanto tempo você não faz um jejum? Quanto tempo você não lê a Bíblia? Quanto tempo você não... Olha, nem sempre, nem todas as pessoas podem orar de joelho, né? Porque tem o problema de coluna, reumatismo. Deus entende. Quando fala no joelho, é você ter aquele lugar reservado, aquela hora reservada para o Senhor. Irmãos, o servo de Deus, ainda que em combate, ainda que em guerra, existe um general com ele. Você não pode se deixar levar pelo que você está vendo, mas você tem que se deixar levar pelas promessas que você tem. Amém. A palavra de Deus já todos abriram em Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Essa palavra aqui é bem interessante, que quando ele fala que as aves do céu, Deus não alimenta as aves por meios milagrosos de suprimento, mas por processos naturais que envolvem a terra. E conosco, filho de Deus, Deus procede da mesma maneira. Obviamente, conosco Deus opera alguns milagres, mas normalmente Ele nos cuida com os meios naturais. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar conectados com Ele. Nós temos que estar em constante, acabei de falar ainda há pouco, em constante comunicação com Ele. E quando você ama o Senhor, a sua ansiedade, eu até posso falar o seguinte: quando você ama o Senhor, você está conectado, você nota quando vai começar a ficar ansioso. Então, quando vai começar, você não vai deixar chegar o auge, você vai buscar no Senhor. A promessa da vida eterna muda a perspectiva sobre os problemas terrenos. Lógico, se você tem a promessa de Deus que você vai ter uma vida eterna, é sinal que até a sua caminhada para a vida eterna, quem vai estar te conduzindo é o Senhor. E quando Ele te conduz, não quer dizer que vai ter dificuldade, vai ter dificuldade. Mas, por exemplo, Ele não tira as pedras do seu caminho. Não tira. Mas Ele te dá a mão para você saltar as pedras do caminho. Aleluia. Ou seja, Ele cada vez mais mostra a fidelidade dEle para cada um de nós. Amém. Para mim, para ela, para você. Amém. Porque não adianta você olhar para as dificuldades. Amém. Não adianta você olhar para o tamanho da dificuldade. Você tem que olhar para o tamanho do seu Deus. Aleluia. É isso que você tem que olhar. Deus, glória a Deus. Aí sim, você não vai deixar nem a ansiedade entrar no seu coração. Por quê? Porque você sabe que o seu Deus é maior que tudo. Você sabe que o seu Deus vai te livrar. Você sabe que o teu Deus, a cada manhã, tem misericórdia para a tua vida. Amém. E quando você começa a sofrer por antecedência, você não está confiando em Deus. Não é? Você está com a falta de fé no Senhor. Exatamente. Eu digo até mais. Eu digo que você não está descansando em Deus. Não está. O que é descansar em Deus? Você quer resolver com o seu braço, que não vai adiantar nada. E você não vai conseguir. Mateus 6, 31 ou 32 vai dizer que a tua preocupação não vai acrescentar um côvado mais à sua vida.
Não Às vezes até vai diminuir Às um vezes vai pouco. até diminuir. Por quê? Porque você começa, porque a ansiedade, nós vimos, ela causa um estrago grande na vida natural, né? No interior da É pessoa. no interior. A ansiedade, irmão, é coisa séria. Então, às vezes, aquela moça que nós vimos no Fantástico ontem não, no domingo, eu até fiz questão de ver, porque foi a palavra que Deus tinha nos dado. Ela disse que ela chora porque ela não quer ter ansiedade. Ela sofre porque ela não quer ter ansiedade. Irmãos, não andei ansiosos por coisa alguma. Em tudo coloca na mão de Deus. E Deus é tão educado que enquanto você não passar a tua preocupação para o Senhor, Ele está aí, ó. Eu estou aqui. Eis que estou à porta e bato. Eu estou Se aqui. ouvires e abrires, entrarei e cearei convosco. Apocalipse 3:20. Mas muitas vezes a gente quer resolver por nós. Irmão, nós não temos condições. Nós não somos fortes o suficiente. A palavra de Deus disse o quê? Posso todas as coisas em quem? Não é em você. É naquele que te fortalece. Com Deus, Davi disse, né? Com meu Deus, eu enfrento um exército. Com Deus, eu ultrapasso muralhas. Com Deus, você pode tudo. Com Deus, você pode tudo. Com Deus, você pode ir aonde você nunca imaginou que você pudesse ir. Não se preocupe com o teu amanhã. O teu amanhã já foi estabelecido por Deus. Não se preocupe com o amanhã dos seus filhos. Já tem gente aí que já está tomando remédio, azitromicina, já está tomando não sei o quê, por causa da pandemia. Antes que ela chegue, eu já estou tomando remédio. Irmãos. Irmãos, o que está escrito por Deus não vai ser apagado. O que foi determinado por Deus, determinado está. O que Deus tem para a tua vida, você tem ainda promessas na sua vida? Já se cumpriram? Então ainda verei as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Oh, glória! Aleluia! Mas você precisa ter certeza. Você precisa confiar, você precisa descansar. Você precisa orar ao Senhor. Lá no livro de Filipenses 4:6 fala assim: não andeis ansiosas, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Você não precisa lutar sozinho. Quando você sente que a ansiedade está apertando o seu coração, ore a Deus. Ore a Deus, porque aí vem aquele bálsamo, aquele refrigério que só Deus pode dar. Só Ele, do trono dele, pode dar um refrigério para o teu coração. E é nessa hora que você se sente amparado pelo Senhor. Tem pessoas que têm a ansiedade de estimação. O que é isso? Eita! É, ansiedade de estimação, porque ele está sempre ansioso pelo trabalho, está sempre ansioso pelos filhos, está sempre ansioso pelo casamento, está sempre ansioso pelo ambiente, está sempre ansioso pela política. Então, é o tipo da coisa que é ansiedade, que muitas dessas, ele não precisa nem se preocupar. Porque Deus está no comando da vida dele. Deus está no comando dos filhos dele. Desde que você seja fiel ao Senhor, desde que você esteja em comunhão com o Senhor. Aí Ele vai conduzir você e sua família, mesmo até aqueles familiares que não estejam perfeitamente com o Senhor. Mas porque pela sua fidelidade, pela misericórdia que Ele tem da sua vida, Ele vai guiar os passos daquele que está fora. Amém. Então, essa ansiedade de estimação, joga por terra, porque Deus está no comando. Amém. Conforme a Sandra falou ainda há pouco, o servo de Deus, quando fica muito ansioso e não busca o Senhor, isso demonstra falta de fé. Falta de fé. A ansiedade não resolve nada, não controla o passado nem o futuro, apenas atrapalha o seu presente. Aleluia, aleluia. Você não vive o teu presente, não é? Você não vive porque a situação
você está vivendo uma situação de desespero, não passou para o Senhor, irmãos, existe outro tipo de ansiedade. Existe. Ansiedade, de repente, não aquela que venha te prejudicar. Por exemplo, hoje é um dia que a gente andou ansioso por causa desse momento. Mas é uma ansiedade tranquila. Não é ansiedade de eu me desesperar, de eu ficar... Não, eu sabia que ia dar tudo certo. Eu sabia que se é da vontade de Deus, que nós estejamos aqui para falar com você, que há solução para a tua causa, né? É porque Deus tem recado para dar, então eu já sabia que ia dar tudo certo. Irmãos, tem uma passagem na Bíblia, sabe, lá no livro de Jeremias, que eu amo, que diz: reprime a tua voz do choro. Reprime a tua voz do choro. Há solução para o teu problema. E a solução é colocar nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Davi, no Salmo 40, né, um salmo que geralmente, né, as pessoas falam para os solteirões, né, mas não, esse salmo é um salmo para mim, para você, para todos nós, principalmente para aqueles apressados. Sim. Ele diz o seguinte, no versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. O que significa isso? Eu até anotei aqui. É uma declaração feita por Davi, demonstrando a confiança e a perseverança que ele tem no Senhor. A espera paciente que ele teve no Senhor. Ele esperou como? Angustiado? Aflito? Ansioso? Não, esperei com paciência no Senhor. Isso significa o quê? A mesma coisa que Jó. Eu sei, cruzou o braço, eu sei que meu Redentor vive. E por fim vai se levantar nessa situação. Isso aí. Por fim, o nome dele vai ser glorificado nessa vitória. Aonde você está pensando que não tem solução, aonde que todo mundo está aí, né, batendo palma, quero ver como é que vai ser agora, eles vão ter que te engolir, porque eles vão ver a vitória que Deus vai dar a você. Não se angustie, não. Não se inquiete, não. Faça igual a Davi. Espera com paciência. Porque o Deus de Davi é o Deus que deu a palavra para mim e para ele, para dizer a você: levanta-te. A solução para o problema. E ele diz na parte B, né? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que significa inclinou para mim? Aqui Davi afirma que sua espera paciente valeu a pena, pois o Senhor deu atenção ao clamor dele. Olha que coisa linda, né? O Senhor deu atenção ao livramento dele e simplesmente ao se inclinar, Deus queria dizer: você não está só. Ei, o teu socorro acaba de chegar. Amém. Oh, Deus. E para provar como a ansiedade atrapalha os passos para o futuro, lá no livro de Êxodo 32:1, quando Moisés demorou a voltar do Monte Sinai, ele ficou 40 dias lá. Foi. O povo pediu para Arão fazer um bezerro, para que a partir dali fosse idolatrado aquele bezerro. Agora vocês vejam o que faz uma ansiedade. O próprio Arão, isso é pensamento meu, também devia estar ansioso. Porque ele, como sacerdote, como o segundo depois de Moisés, ele não tinha que fazer isso, ele tinha que disciplinar o povo. Mas sabe o que é? Então, o que aconteceu? A pressão do povo. A pressão. Ele cedeu e fez lá o tal do bezerro. A ansiedade daquele povo que não soube esperar que Moisés descesse do Monte Sinai, fez com que a pressão deles fizesse com que Arão acabasse concordando em fazer o bezerro de ouro. E Arão estava cansado de saber que aquilo não vinha de Deus. Mas o que acontece? É que quando a pressão é muito grande, a pessoa perde aquela noção das coisas, como Arão perdeu a noção de que aquilo era um pecado perante o Senhor. Mas sabe o que acontece, irmão?
eu creio que Arão não estava ansioso, ele estava sendo pressionado. Então, o que que acontece? O povo, sim, poderia estar ansioso. O que que acontece quando você está muito ansioso? Você não consegue pensar direito, né? Você não consegue raciocinar, você tem dificuldades até de tomar decisões. Quando você está muito ansioso, você não consegue nem enxergar a solução do problema. E muitas vezes a ansiedade faz com que você até não acredite nas promessas de Deus. Porque você está tão ansioso para aquilo acontecer e você não vê aquilo acontecendo, o que que acontece? Você começa a ficar ansioso. E a tua ansiedade sufoca a tua fé. Sufoca a tua fé, sufoca a tua visão das coisas de Deus. A visão, principalmente. A visão. E você sufocando a sua fé, você não vai agradar a Deus. Você não agradando a Deus, você não vai atingir o seu objetivo. Então você precisa relaxar, respirar. Eu costumo falar com as irmãs, às vezes, né? Elas até riem quando estão muito nervosas. Eu digo assim, ó, conta carneirinho. Um carneirinho, 2 carneirinhos, eu não estou ansiosa, bota a mão na cabeça, unge a tua cabeça, eu tenho a mente de Cristo. Agora mesmo, nós estamos aqui, o telefone deu uma confusãozinha aí. Você pensa que nós ficamos preocupados? Não. Se essa palavra é para ser dita para você ouvir, vai ser dita. Amém. Não vai haver impedimento. Até onde for, é até onde Deus quer que você ouça. Nós não podemos deixar que o medo, que a insegurança venha a ser maior do que a nossa confiança e a nossa certeza em Deus. Agora, tem uma outra coisa aí, porque quando o inimigo das nossas vidas vê que a gente está ansioso, ele vem amplificar, aumentar o grau de ansiedade. Porque ele vê que você não está perfeitamente comunhão com o Senhor, e ele vê também que você está em dificuldade. Aí o que ele faz? Ele vem e sugere coisas ruins na sua mente. Sugere, é isso mesmo, a sua vida não está muito ruim, você realmente... É brecha que deixa. É brecha que deixa. É a brecha. Por quê? Porque você não está em perfeita comunhão com o Senhor. Então, quando você está em perfeita comunhão, conforme eu tinha falado anteriormente, quando inicia a ansiedade, vou para o joelho. Vou para o joelho, porque isso não é bom e isso atrapalha a minha comunhão, a minha comunicação com o Espírito Santo de Deus. Então você tem que correr para o joelho. E lá no livro 1 Pedro 5,7, fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, meus queridos. Então é bíblico isso. Temos que lançar para o Senhor nossas ansiedades, porque senão a ansiedade vai nos esmagar. Nós temos que pegar nossa ansiedade e dar para Deus, e não pegar de volta. Porque tem pessoas que oram ao Senhor, aí naquela noite ela dorme, Senhor, me livrou da ansiedade. Chega de manhã, de novo, no mesmo problema. Você não deu para o Senhor na noite anterior, deixa com ele que ele vai resolver. Não, mas de manhã você pega de volta toda aquela ansiedade. Aí, meu, a coisa fica complicada. É aquele crente ioiô. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Nós temos que ser firmes, constantes e abundantes. Agora, irmãos, prestem atenção. Nós estamos falando aqui da parte espiritual. Nós estamos falando aqui da parte bíblica. Isso. Tá? Nós não estamos falando da parte da parte clínica. Clínica, não. Nós estamos falando nessa parte, porque existe ansiedade como enfermidade. Aí tá? O próprio Senhor vai orientar. Aí, exatamente. Tá? Por exemplo, essa reportagem que nós vimos, ali era uma depressão, porque eles falam que né,
o psicólogo, o psiquiatra, ele fala que primeiro começa a ansiedade, depois vem a opressão e depois vem a depressão. Uma coisa se parece com a outra, mas tem pessoas, a ansiedade que nós estamos falando, que nós estamos comentando, é aquela ansiedade que você não coloca o teu domínio próprio. Entendeu, irmão? Porque muitas vezes você... Não, eu não consigo, começa a suar, as mãos começam a suar, isso daí já começa a partir para uma parte clínica. E nós estamos falando para que não chegue a este ponto. A palavra de Deus vai dizer, não andeis ansiosos. Significa o quê? Não se preocupem. Oh, aleluia! Tem gente que está preocupada em excesso. O Espírito Santo de Deus está revelando aqui. Tem gente que está muito preocupada e que já recebeu de Deus o sinal de que está tudo sob o controle dele. O agir de Deus é como se fosse um tranquilizante. Exatamente. É um tranquilizante para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo. Exatamente. Nós temos que confiar em Deus. No Salmo 56, verso 3, fala assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu sinto medo, irmão. O ser humano. A minha querida esposa me chama sempre de Ginho. Quando ela me chama de Jorge, eu fico com medo. O que vai acontecer? Vai começar a falar, não vai parar mais. Aí eu vou na palavra, vou aos pés do Senhor. Senhor, amansa aquela fera. Eita, eu sou uma leoa. Irmãos, mas é verdade. Sentir medo é normal, né? Sentir medo todo mundo tem. Eu não vou dizer para você que nessa pandemia ninguém está sem medo. Tá todo mundo com medo, né? De perder um ente querido, né? E todo mundo tá com medo porque não sabe... Os próprios médicos não sabem como lidar, mas você não pode deixar que isso venha a ser um pavor na tua vida, peso não. na sua vida. Venha Por ser exemplo, não, você não pode. Eu faço as minhas caminhadas. Parei de fazer, mas nem é por isso que eu tô. Ai, meu Deus, o mundo acabou. Não. Quando puder, eu volto a caminhar. E mesmo a gente sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor, né? E que quem nos livra do mal não vai ser a máscara, não vai ser o álcool gel, sabemos que é Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte sim. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Vigiar, não é? Vigiar e orar. E algumas vezes você pode se sentir sozinho para resolver um problema. Isso acontece, porque algumas vezes tem problemas que você sozinho não consegue resolver. Por quê? Porque quando a gente está dentro do olho do furacão, a gente não consegue enxergar certas coisas que estão à volta. Uma pessoa de fora, de repente, tem a solução para o seu problema. Então é nessa hora que nós temos que procurar alguém de fora. O Senhor indica alguém de fora. Às vezes até ele é o elemento de fora para nos abençoar. Então a gente tem que procurar o Senhor. Ou aquele irmão abençoado, aquele irmão que firme, constante, para orar por você, para que você possa controlar essa ansiedade. Você orando, o irmão intercedendo por você também orando, você consegue passar os problemas. Porque o Senhor é maior do que os seus problemas. Amém, Jesus. É aquilo que eu falei ainda há pouco. Amém. Não existe problema maior do que o tamanho do nosso Deus. Amém. Aleluia, aleluia. Então, nessa hora tem que procurar o Senhor. Amém. Tem que procurar o Senhor. Amém. É por isso que Até porque Deus já tem reservado o nosso dia da manhã. Já está. Já. Lá em Jeremias 29, eu 11. gosto muito desse Porque versículo. eu bem sei os pensamentos a vosso respeito, Amém, diz o Senhor. Jesus. Amém. Pensamento de paz e não de mal, Amém. para vos dar o fim que esperais. Amém. Aleluia. Amém. Tamanha fidelidade de Deus aí, meu irmão. Irmão, tá aflito, tá ansioso? Aproveitando esse gancho aí de Jeremias, que ele falou, Jeremias 29, 11. O 13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis
quando me buscar de todo o vosso coração. Está ansioso? Está preocupado? Quer encontrar a Deus? Busca Ele. Sim. Busca Ele. A palavra de Deus diz também, né? Eu amo aos que me amam. Os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Acorda de madrugada, vai orar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Irmãos, eu não estou dizendo isso porque eu sou forte, eu sou Mulher Maravilha. Ele é super-homem, não. Nós temos os nossos medos. A gente tem que buscar de madrugada. Eu vi um pastor falando uma vez, ele falou o seguinte. Brincadeira, sabe né? por que eu oro de madrugada? Aí, pessoal, porque a fila é menor, está todo mundo dormindo. Mas isso significa o quê, irmãos? É o teu secreto com Deus, é o teu momento com Deus, é a tua hora com Deus. É o teu sossego com Deus. Olha, as pessoas sabem. Eu falo com Deus, você sabe como? Às vezes, embaixo do chuveiro. Porque ali ninguém... O telefone não toca, se tocar eu não atendo, porque eu estou no banho. Marido não chama, né? Filha não liga, neta sabe que eu estou no banho. Então... escolhe o teu lugar secreto, escolhe o teu monte. Aonde é o teu monte na tua casa? Aonde é o teu lugar secreto? A palavra de Deus no livro de Mateus vai dizer que ora em secreto e Ele vai te responder em secreto. Verdade. Oh, glória! Aleluia. Entra no teu quarto, fecha a porta, vai orar no secreto. Tem pessoas que a dificuldade surge... Aí vai lá no seu Joãozinho, vassourinha de fogo, não sei o que. Não! O mesmo Deus que atua no seu Joãozinho, vassourinha de fogo, é o Deus que atua na tua vida. É o Deus que diz assim, ei, eu estou batendo na tua porta. Vai lá e abre. Deus quer entrar. Abre aí. Senhor, tu sabes que eu não aguento. Tu sabes que eu não tenho força. Irmãs, eu vou contar um testemunho muito recente. As minhas duas filhas, vocês sabem que elas pegaram esse vírus. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, a gente tem orado. E o Senhor disse que mal nenhum chegaria à minha tenda. E por que está acontecendo isso? Irmãos, a palavra que Deus me deu, sabe? Foi uma palavra que eu falei para o Jorge, que eu falei, ô Jorge, isso que está acontecendo, quando aconteceu na terra de Gósen, era para quem? Para o povo inimigo dos filhos de Deus. Então, aquele que tinha a marca do sangue nos portais eram filhos de Deus e, né, o espírito da morte não entrava ali. Mas hoje em dia nós não estamos na terra de Gósen. Nós não estamos passando pelo aquilo que aconteceu na terra de Gósen. Nós estamos passando por um tempo de transformação e conserto. Não é só o ímpio que precisa de conserto. Quantos servos de Deus, quantos homens de Deus, não quer dizer que eles morreram, que estava errado, não, irmão. Não, assim como o sol veio para todos, Deus permitiu essa pandemia também. De repente, é uma forma de Deus estar mostrando a gente, para nós fazermos um levantamento daquilo que está errado, daquilo que precisa ser consertado. Quando nós pensávamos que estava acabando, ela voltou com uma velocidade maior. E a coisa está mais próximo da gente, não é? Cada vez mais é o vizinho ali, é o sobrinho ali, é a filha ali, é ali. E eu, sabe, na hora que a minha filha falou, mãe, eu testei positivo e tudo, eu falei, Senhor, a minha confiança permanece em ti. Foi aí, mas eu andei a semana toda com esse versículo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Irmão, não se angustie, não se aflija, não fique depressivo. Crê somente. Esse Deus que nos deu a palavra é o mesmo Deus que falou lá para Jairo. A filha dele já estava morta. E as pessoas diziam, não incomode o mestre, a sua filha já morreu. O Senhor, naquela multidão,
O Senhor virou para Jairo e disse o quê? Crê somente. E algumas vezes, Deus precisa de você para você ajudar outras pessoas. Com certeza. Deus precisa de você para ajudar outras pessoas que estão em uma cidade maior que a tua. Então, você não deve se isolar. Você tem que procurar o Senhor para que Ele possa te abençoar. Lá no livro de Provérbios 12, 25, fala assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Aleluia. Quem sabe tem uma pessoa próxima a você que precisa de uma palavra abençoada para ser animado. Oh, glória. E você está desanimado. Aleluia. Levanta aí, gente. Levanta para Deus te usar. Levanta. Levanta para você animar outras pessoas que estão no estado pior que o teu. Isso. Levanta. Levanta, irmão. Levanta. Eu vou ler de novo. O coração glória. ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Deus está precisando de você para animar outras pessoas. Amém. Deus está precisando de você para dar uma palavra abençoada para outras pessoas. Deus está precisando de você para você dar carinho para pessoas próximas a você. Pois e é. você está nessa vida de ansiedade. O apóstolo Paulo disse que ele, as algemas deles serviram para o quê? Para a salvação de muita gente. Exatamente. Para a conversão de muita gente. Porque foi o testemunho dele. Mesmo na algema, ele pregava. Ele na cadeia ficou com 16 soldados. Foi. Né? E ali eles foram obrigados a ouvir ele pregando. Todos ouviram e todos se converteram. Uma plateia que... Aí você vai dizer, caramba, Deus arruma cada solução, mas arrumou aquela para eles ouvirem. É verdade. A palavra de Deus vai dizer que nós vivemos... O que é ao nosso redor tem o quê? Nuvem de testemunho, irmão. Sabe? Ontem, na segunda-feira, a minha filha liga para ele, porque eles acham que eu sou nervosa, eles acham que, né, que vai me preocupar e liga. Aí ela diz, pai, não diz que sou eu não, mas já estava no Viva Voz, ele teve que tirar. Aí ela virou, falou alguma coisa lá com ele, quando disse, não diz que sou eu, e tirou do Viva Voz, eu falei, ih, deu ruim aí. Aí ele virou e falou, ele muito fofo, esperto, e agora? Foi, eu falei, pronto, aí mesmo que ficou ruim. Aí ele desligou, coisa e tal, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, calma, eu falei, não estou nervosa, o que aconteceu? Ela foi no médico, quando já estava terminando a quarentena dela, ela foi no médico, o que aconteceu? Ela tomou conhecimento que ela estava com pneumonia. Aí eu só fiz isso, Senhor. Aí veio o versículo de novo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aí a médica ainda virou para ela, ainda disse, você está muito calma. Você sabe que isso é grave? Ela disse, sei. Mas eu tenho Deus. E aí? Sei, mas eu vou fazer o quê? Aí começou aquela movimentação, a gente ora, a gente pede, a gente ora, coisa e tal. E eu creio, irmão. Ela está sendo cuidada, ela está sendo tratada. Deus está cuidando dela, eu não posso ir lá. Mas o que Deus tem levantado, né? De pessoas para levar sopa, para levar suco, ela recebe cestas, ela recebeu uma cesta cheia de suco, cheia de água de coco. Frutas. Hoje ela recebeu uma cesta linda com pão, com frutas, com tudo. Todo dia ela recebe um mimo. Isso eu digo para ela, minha filha, isso daí é porque você soube a semente que você plantou. Quem sabe a semente que planta, sabe a colheita que vai ter. Então, irmãos, Deus está cuidando dela como está cuidando de você. Não se preocupe com essa situação, não. Deus não nos colocou neste mundo não para sofrermos, mas para estarmos aqui, sendo testemunho da glória e do poder dele.
Ainda que venham aflições, ainda que venham dores. Tivemos momentos de dores, sim, né, marido? Tivemos um momento, sabe, de sufoco, a perca da minha irmã. Até hoje a gente sente. Mas você pensa que isso fez nos parar? Não, irmão, a gente só vai parar quando estiver na glória. Aleluia. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós temos que combater o bom combate. Não é? Nós temos que ser aquele soldado que Deus diz, ó, assim como disse lá para o diabo, quando o diabo veio falar de Jó, né? Eu sei, eu confio, eu sei que ele não vai me negar. É isso que Deus quer de você. Deus quer você levantado. Quando Elias se meteu lá dentro daquela caverna, Deus falou o que para Elias? Que fazes né? aí? Que fazes aí? Veio todos aquelas vozes, veio, né, terremoto, aquela voz de terremoto, veio aquelas vozes, né? Ali. E Elias pensava, Deus não estava ali. Deus veio simples, calmo e Suave brando. e sereno. O que tu estás fazendo aí? E outra coisa, você tem que deixar que seus pensamentos sejam influenciados por palavras animadoras. Animadoras. Foge daquele irmão que está sempre reclamando da vida. Isso. Nós temos que conviver com pessoas positivas. Amém. Isso ajuda a controlar a ansiedade. Isso. Tem pessoas que você não pode nem dar um bom dia. Bom dia aí, como é que vai? Pronto. Aí vem um desfile de reclamação. Aí eu já oro e já... Porque não adianta você ficar... Porque com isso, você externando essas coisas, você está dando arma para o outro vir É verdade. te massacrar. É verdade. Aumentar a pressão sobre você. É verdade. Então, nessa hora, use de sabedoria. Ande com pessoas positivas. É verdade. Vai ser melhor para você. É verdade, irmãos. Você sabe por quê? A árvore boa dá bom fruto. E todo mundo quer ficar embaixo dessa árvore para comer do bom fruto, E tem sombra também. tá? E tem uma sombrinha boa também. Agora, a árvore má, ninguém quer ter essa árvore plantada no seu jardim, né? É. A árvore má, ninguém quer ter perto. Eu vou listar aqui algumas causas da ansiedade que, de repente, você está passando por isso. Quando você convive em ambiente de violência, isso gera medo, gera ansiedade. Tem também aquelas pressões profissionais. Tem que bater meta, tem que bater meta, tem que bater meta. Pressões sociais, insegurança no trabalho, insegurança financeira, doença, medo do futuro, o trânsito. O trânsito é uma coisa terrível. A pessoa pode ficar muito abatida quando mantém seu foco, seus pensamentos nessas coisas que eu acabei de falar. Mesmo sendo cristão, se você foca nessas coisas todas aqui, amigo, a tendência é você ficar ansioso mesmo. Agora a pergunta, já estamos terminando. A pergunta que eu te faço agora, onde está o seu foco? Onde está o seu foco? Vou ler para você Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Este deve ser o nosso foco. Buscar o reino de Deus e a justiça dele. Amém. Aí pronto. E quando ele fala todas as demais, todas as coisas boas vão ser acrescentadas. Porque de Deus não tem nada ruim. Amém. Amém? Irmãos, Como- tem... Fala, pode falar, mãe. Já não. Como diria o pastor Márcio, pegou esse código? Mas só ele fala com charme, eu não consigo falar. Irmãos, e tem mais uma coisa, irmãos. Às vezes você está tão ansioso por uma coisa que Deus não está nisso. Essa tua ansiedade, você já orou a Deus para ver se Deus está nesse negócio? Porque se Deus estiver neste negócio, tu não vai ficar ansioso. Exatamente. Que as coisas de Deus são o quê? Boa, perfeita e agradável e nos traz... Paz. Paz. Não causam dano. Não. Se você está ansioso, se você quer fazer alguma coisa, se você está preocupado com alguma coisa, se você está com medo, ó, medo não vem de Deus. Medo é algo que vem de fora para dentro. Não vem de Deus. Se você sente medo, né, você tem que orar a Deus e repreender. Porque Deus nos deu um espírito de intrepidez e ousadia.
Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, se você está ansioso, sabe, às vezes a gente está sofrendo por coisas que não vêm do Espírito Santo de Deus e que não estão registradas no livro de Deus. Porque a nossa vida existe um registro, né? Eu costumo dizer que a nossa vida Deus tem um arquivo para cada um de nós. E naquele arquivo tem as nossas fichas, ó. A Sandra vai ser abençoada com 100 vezes mais de saúde, né? Vamos lá, a Regininha vai ser abençoada com uma casa do jeito que ela gosta. Ali vai. Então, aquela ficha não sai da ordem. Deus não é desordeiro. Deus é ordeiro. Deus, ele cumpre com aquilo que ele te prometeu dentro do cronograma dele. O tempo é dele. Ele não vai ultrapassar. Não, vou tirar essa, vou pegar aquela ali, porque a Sandra quer aquela ali. Ele vai me dar paz aqui, vai me fazer reconhecer que as que estão na frente são mais importantes do que aquela lá. Por isso é que ele diz, ó, o que eu faço hoje tu não sabes, mas tu vai saber depois o porquê que eu fiz. Então, meu irmão, minha irmã, lança para Deus essa ansiedade, passa para Ele. Assim você vai poder ouvi-lo melhor. O ansioso não consegue ouvir Deus, o ansioso não consegue ver os sinais de Deus, o ansioso não consegue raciocinar dentro da palavra de Deus. Entrega para o Senhor. O Senhor não tem cuidado? O Senhor não tem demonstrado a você que Ele é sempre Deus na sua vida? Quantas dificuldades você já passou, né? Quantas vezes você foi dormir com um problema e no outro dia você acordou com a solução dele? Olha para trás e vê onde é que Deus já te botou hoje. Olha, veja isso. Sempre assim. Veja isso, irmão. Veja que Deus, só em Ele fazer você estar aí, ouvindo o que nós estamos falando para você, é o amor dele. Para dizer, ó, o teu socorro está aqui. Socorro bem presente na angústia. O Salmo 46 vai dizer. E ele ainda vai dizer mais lá no 11, 10. Aquietai-vos. Ou seja, sossega, né? Fica quieto, calma. Eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Isso significa o quê? Todos reconhecerão. Fica calma, fica calmo, espera, porque todos vão ver e reconhecer que eu sou Deus na tua vida. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor. Amém? Espero que tenha... acabou. Que Deus tenha assim falado com você. Espero que essa palavra tenha atingido o seu coração. Então agora vamos para os avisos. As ofertas, vocês já sabem, deve estar aparecendo na tela aí os nossos dados bancários. Eu vou ler uma passagem bíblica para vocês. Está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 9, que fala o seguinte. O Senhor ordenando a Elias: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ele disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim
e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vejam vocês dois aspectos aí. O Senhor havia determinado abençoar essa viúva. Falou ao profeta: vai lá que eu vou mandar uma viúva te sustentar. Humanamente pensando, naquela época, viúva não tinha renda, as viúvas normalmente eram pobres. Era a classe social mais baixa. Mais baixa. Aí, se o Elias não fosse aquele profeta firme, como é que uma viúva vai me sustentar? Mas ele obedeceu ao Senhor. E a própria viúva também obedeceu. Se tinha pouco, ela vai fazer primeiro para o profeta, mas ela sabia que ali havia um profeta de Deus. Ela sabia que ali ela tinha que obedecer, que Deus sempre tem uma surpresa para nossas vidas. Então, meus amados, não se preocupe com as suas ofertas, se é pouca, se é muito. Deixa Deus te abençoar. O importante é ofertar, né? O importante é ofertar. O importante é ele ver fidelidade no seu coração. Igual a oferta da viúva, uma passagem famosíssima. Jesus falou: mais vale esta oferta da viúva, porque ela deu tudo o que tinha. Porque Deus não merece resto, né? Deus não merece Deus resto. não merece resto, porque Deus, irmão, ele sabe aquele que pode ofertar e não oferta. Exatamente. E sabe aquele que não pode, mas mesmo tem assim desejo de ofertar. Tem desejo de ofertar. Então, que o Espírito Santo de Deus possa mexer no teu coração. Que você Amém. possa, abrir e deixar. Porque Deus, ele é muito educado. Se você quiser, ele transforma o teu coração e você passa a ser um grande doador para a obra de Deus. Amém. Então, depois você medita nessa palavra, 1 Reis 17, 10 a 14. Já deve estar aí na telinha as contas da igreja com os dados. Agora vamos aos avisos. Eu gostaria muito de dar os avisos com a eloquência que o pastor Márcio fala. Eu fico boquiaberto ele falando. Eu até vou pedir para ele me treinar para eu falar assim que nem ele, porque realmente te prende falando quando ele fala. Mas eu vou tentar do meu jeitinho mais humilde. Espero que vocês entendam também. Quinta-feira, intercessão. A intercessão, irmão, vai ser definido o horário ainda. Depois vai ser confirmado. Mas é quinta-feira agora. Mas é quinta-feira agora. O culto de imersão, quinta-feira, 19h30. 19h30, online. EBD, domingo, às 10 horas, online. E o culto de celebração, domingo, a partir das 16h30, online e presencial. Amém? Nós estamos, irmãos, seguindo todas as regras. Isso aí. E outra coisa, você vai lá no YouTube, se você ainda não foi, nós estamos no YouTube, os cultos, a escola dominical já passam pelo YouTube. Aquele que tem televisão mais moderna, é só clicar no YouTube que você vê pela sua televisão. Maravilha, maravilha, maravilha. Pelos irmãos que estão enfermos, né? Oferta para todas as igrejas, né? Para que Deus possa ajudar, abençoar a Bolsa Apostólica de todas as igrejas, que com essa pandemia, né? Deus não deixou faltar nada, irmão. Nós pagamos aluguel, nós não deixamos de pagar um mês. Obra social, nós não deixamos de fazer um mês. Tudo tem sido feito como sempre foi, porque Deus é fiel. E Deus é o dono desta obra. Deus é o dono desse ministério. Então, irmão, nós agradecemos a Deus pela tua fidelidade. Amém. Agradecemos a Deus pelo somente teu temor. Os colaboradores. Sabe, pelo teu temor, pelo teu tremor. E por você ter reconhecido a importância do dizimar e do ofertar. Porque quando você dizima e quando você oferta, você está honrando o poderio de Deus, né? Você está sabendo, né,
que tudo isso é para glória do nome do Senhor. Não que Deus precise do nosso dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele precisa que você reconheça como você é fiel, né? Se você realmente é fiel, porque Deus sabe. Deus sabe. Então Deus está dando oportunidade a você de você reconhecer. Quando você pede alguma coisa, aí você para e pensa, você sabe que as misericórdias de Deus se renova a cada manhã. Por isso é que nós somos abençoados. Isso também é o que eu sempre falo. A oferta sai da sua mão, mas não sai da sua vida. Não sai da sua vida. Não sai da sua vida, porque Deus é fiel para conosco. Então, Ele está sempre nos abençoando, nos livrando e fazendo milagres para a nossa vida. Amém? Ele vai orar pelas tuas finanças, coloca diante de Deus agora, tá? Amado Deus, muito obrigado primeiramente por esta live, Senhor. Nesta hora estamos orando para que Tu possas, Senhor, estar sempre suprindo a bolsa apostólica das igrejas, Senhor, do Teu reino, Senhor, das obras das Tuas igrejas, Senhor. Que nunca falte, Senhor, recursos para que sejam sempre melhorados, Senhor, as suas agências do reino de Deus, Pai. E nesta hora, Senhor, que as suas igrejas não fiquem, Senhor, preocupadas com a economia. Porque, Senhor, os recursos vêm do seu trono, Aleluia. Senhor, e não de governo nenhum. Amém. O recurso vem da sua liberalidade, Senhor. Amém, Jesus. Pois Tu é liberal para nos abençoar, Tu é liberal para os milagres, Amém. Tu é liberal também para as finanças das suas igrejas, Amém, Senhor. Jesus. Abençoa também os irmãos, Senhor, também com a bênção da liberalidade, Senhor. Pois Tu és liberal nos milagres, nós temos que ser liberais também nas nossas ofertas e nos nossos dízimos, Senhor. Amém. Mas que Tu possas, Senhor, estar conosco para que o devorador não venha, Senhor, fazer graça com nossas ofertas, Amém. com os nossos recursos, Senhor. Amém. Deus amado e poderoso, seja agora com todas as igrejas, com todos os pastores, Senhor, dê sabedoria para eles conduzir o rebanho deles, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós sabemos que no Deus que temos crido, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Ora pelos enfermos. Senhor, ainda na sua presença, nós viemos te apresentar, ó Deus, todos os irmãos que estão enfermos, todos os familiares. Senhor, viemos te apresentar, ó Deus, a todos os doentes. Visita neste momento todo o CTI, todas as enfermarias. Senhor, em nome de Jesus, quantas pessoas precisando de um leito, tantas pessoas precisando, Senhor, de uma oportunidade. Senhor, que Tu possa tocar no coração, ó Pai, dessa liderança, Senhor, desses prefeitos, desses governadores, que hajam, Senhor, que eles venham a abrir, Senhor, leitos, que eles venham a abrir alas, que eles venham abrir outros hospitais de campanha. Verdade, Senhor, Jesus. enquanto o Senhor não tirar, Senhor, este vírus sobre a terra, Senhor, tira o espírito de morte, repreende todo espírito de morte. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, quanta família, Senhor, quanta família enlutada, quanta família, Senhor, sofrendo, chorando. Senhor, nós estamos passando um período onde a terra geme, onde o povo chora, mas sabemos que as Tuas mãos estão estendidas para cada um de nós. Senhor, tenha misericórdia, restaura a saúde, visita Jesus. Cada um, visita nos Senhor. Hospitais, visita os nossos familiares, visita os nossos amigos. Igreja, Senhor, não deixa que ninguém da nossa igreja, Senhor, venha sofrer com esta enfermidade, que seja o Senhor, que Tu venha dar livramento, que o Senhor venha dar, Senhor, vida e vida em abundância, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toca a trombeta, Senhor, e dá ordem, Senhor, aos Teus anjos para tirarem todos esses vírus aqui da face da terra e que nós podemos, ó Pai, louvarmos cada vez mais o Teu nome pela nossa vida, pela saúde e pela libertação desse vírus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Desculpa, tá, irmãos, o que aconteceu, mas o importante é que você recebeu. O importante é que você foi abençoado. Amém. Aleluia. Bom? Fiquem na paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. E a nossa igreja amada e todos que estão nos assistindo diz amém. Amém. Graça e paz. Até mês que vem.